Estamos de volta com as notícias jurídicas atualizadas para vocês aqui no canal Denise Reis. E as primeiras notícias e dicas jurídicas que eu venho trazer hoje serão em direito do trabalho. São dicas importantes porque nós já teremos mudanças agora no início do ano nessa esfera do direito e você precisa ficar atento. Eu já venho aqui pedir a vocês para que deixem seus likes, seus comentários aqui embaixo, para que eu possa responder a vocês na medida do possível. E como essas informações são importantes, eu peço a vocês também que divulguem para seus contatos, para o maior número de pessoas possíveis. Esse é o meu objetivo e essa é a finalidade desse canal. Vamos lá! Nessa primeira semana já do ano, mais de 20 milhões de trabalhadores vão voltar ao regime habitual de trabalho. E aqueles trabalhadores que estavam com seus salários reduzidos ou até mesmo suspensos por conta da pandemia, eles voltam ao regime de trabalho anterior. Durante a pandemia, o governo criou o sistema conhecido como BEM, que é um benefício emergencial para a proteção dos empregos e da renda. E esse benefício ele foi prorrogado por 2 vezes no ano que passou, de 2020. E o que aconteceu com os salários desses trabalhadores na época? Só para recapitular. Os trabalhadores tiveram o seu salário reduzido e receberam uma complementação do governo federal, como se fosse um percentual que ele receberia caso ele tivesse pedido o seguro-desemprego. Mas a partir dessa semana, precisamente do dia 4 de janeiro, voltaram a valer os contratos antigos. Nesses primeiros meses, o trabalhador ele vai ter apenas a estabilidade, pelo mesmo tempo que ele ficou com aquele seu contrato suspenso. Então, por exemplo, se o trabalhador teve o contrato suspenso por um período de 6 meses, ele vai ter uma estabilidade agora, em 2021, de 6 meses. Se ele só teve seu contrato suspendido por 2 meses, ele vai ter uma estabilidade apenas de 2 meses. Essa foi apenas uma das situações criadas pelo sistema BEM do governo federal. Só que esse programa do governo beneficiou as empresas, mas a partir de agora a manutenção dos empregos não está garantida. Isso porque a situação da pandemia no nosso país está muito longe de ser resolvida, como a gente vem acompanhando na mídia. Porque os índices de desemprego aumentarão muito nos próximos meses, até porque agora no início tem uma certa estabilidade, mas e depois? Então o que o governo fez em março de 2020, ele vai ter que repetir agora, porque senão vai ser o caos. A vacina é fundamental, não só porque ela protege as pessoas do vírus, mas porque ela também vai servir para injetar, desculpe o trocadilho, mais otimismo aí nos investidores, fazendo rodar a nossa economia. Sobre as medidas provisórias criadas pelo governo no ano passado, em 2020, para que desse uma contornada nessa situação e não acarretasse tanto desemprego, eu comentei aqui um dos primeiros vídeos do canal. E esse vídeo aqui foi um deles. Eu comentei sobre os direitos do trabalhador no caso da suspensão e redução da sua jornada de trabalho. Então eu recomendo, dê uma olhada lá. Vou falar apenas aqui nesse vídeo de hoje do que mudou ou do que voltou a valer agora, já no início desse ano. E uma das coisas que precisa ficar bem definida para vocês é que a CLT, ela diferencia contratos suspensos de contratos interrompidos. Parece a mesma coisa, mas não é. E eu vou explicar a vocês a diferença. Porque no caso do contrato interrompido, o trabalhador continua recebendo seus proventos normalmente. Prevalece inclusive o seu tempo de trabalho para fins previdenciários. É a mesma coisa, por exemplo, quando um funcionário tem que se afastar por causa de um nascimento de um filho, quando ele tira uma licença para se casar, ou afastamento por doença também. Mas já no caso da suspensão do trabalho, a empresa ela não tem obrigação de pagar o salário desse empregado quando ele está suspenso. E esse período de suspensão não conta para a Previdência Social depois. Então, por que eu falei isso agora? Porque no caso da medida provisória criada no ano passado, que perdeu a sua validade em 2020, a situação se complica no cálculo do 13º salário, porque precisa saber se o contrato
daquele funcionário, daquele empregado, estava suspenso ou interrompido. Porque numa interpretação ao pé da lei, se o empregado estava com o contrato suspenso em dezembro, o seu 13º terá como base apenas a média das comissões, das horas extras, não entrando na base de cálculo o salário devido. Mas isso é uma discussão que pode chegar, inclusive, às vias do judiciário, porque não se formou jurisprudências, não se formou julgamento sobre essas particularidades que a medida provisória não definiu até hoje. Outra dúvida que ainda persiste é em relação ao teletrabalho, o trabalho em home office, porque essa medida provisória, que perdeu a sua validade em 2020, ela tinha trazido a possibilidade de se alterar o contrato de trabalho do funcionário sem um documento formal, bastando apenas comunicar, através de e-mail, um outro comunicado, que aquele funcionário, a partir daquele momento, estaria trabalhando de casa. Mas agora, com a perda da validade dessa medida provisória, se a empresa pretende manter aquele empregado no regime de teletrabalho, precisa sim respeitar as condições da Lei 13.467 de 2017. Ou seja, formalizar definitivamente a mudança desse regime de trabalho. Em relação às férias individuais, na medida provisória, era possível antecipar as férias do funcionário que ainda não tinha o período aquisitivo completo e comunicar o gozo das férias em 48 horas de antecedência. Era também permitido conceder férias coletivas, sem ter que a empresa comunicar aos órgãos públicos, enfim. E ainda sobre essa situação do teletrabalho, do home office, o empregador também não pode mais decidir unilateralmente pela escolha do regime que ele vai colocar ali o seu empregado. Há de haver um acordo mútuo. Se ele quiser colocar aquele funcionário em teletrabalho ou permanecer com ele em teletrabalho, ele precisa ter o aceite dele, a concordância desse funcionário. Antes, a medida provisória dava essa faculdade ao patrão, mas agora não. Agora ele tem que ter a ciência e a anuência, a concordância daquele funcionário que ele vai continuar em home office ou que ele vai mudar o regime novamente para presencial. E esse empregado que ele volta a trabalhar presencialmente, ele sai do regime teletrabalho para voltar às suas atividades presencialmente, ele tem um período de 15 dias, no mínimo, para ele se readequar, se reorganizar para essa volta. Isso está lá no artigo 75 da CLT, a linha C, e nos parágrafos 1º e 2º também. E o trabalho remoto, ele também não pode ser aplicado a estagiários e aprendizes, porque vai acarretar uma deficiência nesse controle, nessa supervisão desse estagiário ou desse aprendiz. Se essa supervisão puder ser exercida, ainda que de forma remota, com todo o controle, aí ok, tudo bem. Outra coisa também no teletrabalho é que o tempo de uso dos aplicativos fora da jornada de trabalho pode ser configurado como tempo à disposição, conforme as regras já estabelecidas pela CLT. Sobre as férias, eu volto a falar aqui. A comunicação das férias coletivas, ela volta a ter que ser feita com 15 dias de antecedência. E as férias individuais, elas voltam a ter obrigatoriedade de comunicação com 30 dias de antecedência. Sobre os feriados, o empregador não pode mais antecipar os feriados não religiosos. O banco de horas, ele deixa de ser agora compensado em 18 meses, voltando a ser aquele prazo de 6 meses quando tem acordo individual ou prazo de 1 ano nos acordos coletivos. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, eu indico a leitura do artigo 59, parágrafo 2º, salvo engano, da CLT. E ainda sobre o banco de horas, eu faço aqui um adendo. Como ficam as rescisões contratuais antes da compensação desses bancos de horas? Em caso de banco de horas negativos e rescisão, deve-se observar o regramento de cada convenção.
ou o que foi estipulado no momento da implantação do banco de horas. Já o desconto rescisório de horas devidas pelo trabalhador e não compensadas está limitado a 70% do seu salário base. Isso aí é uma orientação jurisprudencial e combinada lá com o artigo 477 da CLT. E além disso, se a compensação não ocorreu por motivo alheio ao empregado, impera a regra de que esse desconto não pode ser mais efetuado por falta de oportunidade de compensação. O prazo inicial para a compensação dessas horas, pela medida provisória 927, que perdeu a sua validade em 2020 agora, ela sequer iniciou, porque nós ainda estamos atravessando uma pandemia, embora alguns achem que não. Então esse prazo nem foi iniciado, porque ainda estamos todos vivendo uma calamidade pública. Então, por esse motivo, eu alerto a vocês para que fiquem espertos, porque podem haver descontos sobre acordos convencionados que serão considerados ilícitos e provavelmente será um bom argumento em ações judiciais futuras. Agora, se a rescisão, por outro lado, for por justa causa, ou a pedido do empregado, ou também sem nenhuma falta grave pelo patrão, aí sim o desconto pode ser realizado nas verbas rescisórias. Agora, é aconselhável que o trabalhador entre sempre em contato com o seu sindicato. Mesmo pela internet, procure sempre saber notícias do seu sindicato, da sua categoria. Todas essas situações e todas as novidades que envolvam a sua categoria, é o seu sindicato que tem que lhe informar. Fiquem atentos a essas novidades que vão acontecer logo no início do ano para a manutenção do seu contrato de trabalho e para que você saiba exigir os seus direitos. Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários aqui embaixo. Esse canal é de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo sábado.